Olá, aqui é o professor Gilberto Souza, especialista em História da Baixada Fluminense. E nessa postagem de hoje eu vou falar sobre a variante do Caminho Novo, também conhecido como Caminho do Proença, ou ainda Caminho de Umirim. O que foi o Caminho do Proença? O que foi a variante do Caminho Novo, né? O Caminho de Umirim? Foi um caminho que foi aberto, diferentemente do Caminho do Pilar, né? Que foi o primeiro caminho que escoava o ouro diretamente de Minas Gerais para a cidade do Rio de Janeiro. Só que o Caminho do Pilar ele foi aberto do Planalto Mineiro, descendo a Serra do Couto, a Serra de Petrópolis. E o Caminho de Umirim não, foi ao contrário, ele foi aberto de Umirim em direção à Serra de Petrópolis. E depois da cidade de Petrópolis ele se confluía, ele se unia com o Caminho do Pilar e seguia a sua rota normal. Por que foi aberto a variante do Caminho Novo, né? No ano de 1723, 1724? Porque a rota pelo Caminho do Pilar é uma rota muito perigosa, muito íngreme, né? A serra, a subida da serra pelo Caminho do Pilar, onde é hoje Xerém, Partido Alferes, né? Miguel Pereira, ela tem um aclive muito acidentado, né? Tem uma altitude considerável, uma ribanceira muito perigosa, mata muito fechada. Então, é até bom lembrar que o Caminho do Pilar foi aberto entre 1699 e 1704. Pois bem, 20 anos depois, um sesmeiro, né, daquela região de Suruí chamado Bernardo Soares de Proença, ele recebeu uma légua quadrada daquela região ali do Pico do Frade, né, na subida de Umirim, na Serra de Petrópolis, para que ele pudesse abrir uma picada, né, um estreito caminho por uma subida menos íngreme, em direção ao alto da Serra de Petrópolis. Então, com as suas expensas, utilizando seus escravos, seus empregados, Bernardo Soares de Proença ele demorou 2 anos para poder abrir esse caminho que vinha do Porto da Estrela e chegando ali na região de Umirim, raiz da Serra de Petrópolis, subia a serra por um aclive menos acidentado, menos íngreme, né? Uma subida mais suave do que aquela por Xerém, que é o Caminho do Pilar. No ano de 1808, com a vinda da família real para o Brasil, a família dos reis portugueses, foi ordenado que esse caminho do Proença, o caminho de Umirim, ele fosse calçado. Ou seja, ele foi aberto em 1723, mas foi calçado em 1808, né? Por um engenheiro chamado Capitão Aureliano de Souza. E Dom João ficou tão feliz e tão satisfeito com o calçamento do caminho, que eu vou mostrar nas fotos aqui nessa postagem, que ele ordenou o capitão Aureliano a tenente-coronel, por causa desse calçamento. Esse calçamento ele tem aproximadamente 3 quilômetros que é preservado até hoje. Parte desse calçamento está localizado lá dentro do Parque Estrela, né? Onde se iniciava o caminho das Minas pelo Porto Estrela. Só que eu vou fazer um outro vídeo, uma outra postagem mostrando esse calçamento. E o calçamento onde está mais preservado é esse que vai aqui de Vila Umirim até aproximadamente ali o meio da Serra de Petrópolis, né? É onde o calçamento ele é visível ainda, calçamento original de 1808. Lembrando que essa estrada existe desde 1723, né? E ela foi preterida em relação ao Caminho do Pilar, preferida em relação ao Caminho do Pilar, por ter uma altitude mais suave para poder os tropeiros, né, as tropas de mulas, subirem e descerem esse caminho, tá? É bom lembrar também que o Caminho do Proença, ele encurtava em aproximadamente 4 dias
a rota do Porto da Estrela até o Rio Paraíba do Sul, né? Pelo caminho do Pilar se gastava 4 dias a mais, né? quatro dias a mais. E pelo caminho do Proença, 4 dias a menos, logicamente. Tá? Eu vou fazer algumas breves citações sobre o caminho de Umirim. Vamos lá. Durante 20 anos, o caminho novo de Garcia Rodrigues Paes, mesmo considerado difícil ao trânsito, foi a única via de acesso às Minas Gerais. As idas e vindas com perdas de vidas e mercadorias, até que com a distribuição de terras nas serras que contornam a Baixada, a partir de Umirim, um novo caminho veio a surgir. Depois de ter recebido uma légua em quadra atrás da Serra do Frade e da Tocaia Grande, em 11 de novembro de 1721, Bernardo Soares de Proença começou a explorar uma picada que começava na freguesia de Umirim e terminava no alto da serra, local dessa sesmaria. A sesmaria foi, de certo modo, uma recompensa antecipada pelos serviços que Bernardo Soares prestaria às Minas Gerais e ao Rio de Janeiro, pela abertura de um caminho melhor do que os Garcia Rodrigues Paes. Ou seja, dá para perceber aqui que o objetivo da abertura desse caminho foi justamente facilitar a vinda do ouro de Minas Gerais até o Rio de Janeiro. Tá? Essa variante menos íngreme e que encurtaria a distância em 4 dias de viagem, trazia consequentemente menos perigo e despesas às tropas de cargas de comerciantes. A rota então desviada para o Porto da Estrela através do Umirim trouxe notável comércio entre Minas Gerais e a Corte, ou seja, a cidade do Rio de Janeiro. Entregue ao trânsito de animais e pedestres em 1724, durante mais de meio século, ouro e pedras preciosas passaram pela Baixada Fluminense, através do caminho do Proença, ou seja, a variante do Caminho Novo. Essa que eu estou citando na postagem de hoje. Em relação ao calçamento, eu já falei, foi calçada essa estrada em 1808 e durante muitos anos, a partir de 1723 até aproximadamente o fim do ciclo do ouro, em 1840, 1850, foi a principal via de acesso até Minas Gerais. Tá? Até que surgiu a ferrovia, né? Ireneu Evangelista de Souza, em 1854, trouxe a primeira ferrovia para o nosso país, mas isso é uma outra história. Bom, por hoje é só. Fico aqui nessa postagem, espero que vocês tenham gostado, mesmo sendo uma coisa muito breve aqui, eu falando até um pouco mais rápido hoje, tá? Valorizem a história da Baixada Fluminense, valorizem os caminhos que trouxeram riquezas, principalmente de Minas Gerais até a nossa cidade do Rio de Janeiro, e passando por Duque de Caxias, Magé e toda a Baixada Fluminense, tá? Um forte abraço a todos vocês.